Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte. Estamos iniciando o programa Conversa Fraterna dessa quinta-feira, sempre motivado pelo propósito maior de estabelecermos uma sintonia entre nossos corações, para que dessa forma tenhamos uma noite proveitosa em aprendizado, em troca de experiências, de conhecimento. E como nós fazemos, iniciamos com a leitura de preparação, tirada do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E a mensagem de hoje é intitulada Apreço. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 20. Então, Emmanuel fala sobre essa passagem, dizendo: o universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Neste sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão, que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada
aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme da última reentrância abismal. Não podemos alegar que não dispomos de alguma coisa para doar, né? Sempre dispomos de alguma coisa de nós para doar. A compreensão, o afeto, a atenção, o carinho, a palavra amiga, o escutar, o perdoar. Tudo isso são ações que podemos realizar, trazendo para o outro, com certeza, alimento para a alma e uma expectativa de reconforto íntimo, de refazimento das suas energias de amor e de bondade. Então, procuremos bem compreender essas orientações dos nossos amigos benfeitores, porque elas sempre são muito sábias, né? E nos apontam caminhos que não só propiciam o reconforto para o outro, mas que também alimentam em nós a bondade e a serenidade espiritual. Nosso boa noite a você, amigo ouvinte. Nosso boa noite ao nosso querido Márcio Eduardo, aqui na retaguarda. E nosso boa noite ao nosso convidado de hoje, nosso amigo Antônio Jorge, companheiro da lida espírita, estudioso. E hoje ele traz para nós o tema, o perdão. É uma conduta, um procedimento que é tão recomendado por Jesus, né? E que hoje a própria ciência, nos seus ramos mais específicos, apontam como sendo uma atitude que gera em nós a saúde física e mental e o bem-estar, né? Nós queremos lembrar a você, ouvinte, que você pode participar do nosso programa, formulando questões, concordando, discordando, aclarando as ideias, através dos veículos, né, dos meios de comunicação que você já conhece, e em particular através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita no seu celular, né? Inclusive você dispõe ali de um acesso ao WhatsApp, onde você pode até interagir com a sua própria voz, com a sua própria fala. Bem, voltando então ao foco de hoje à noite, a nossa bem-vinda, o nosso desejo de boas-vindas a você, amigo, e com você suas palavras iniciais. Primeiro, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, dizendo que é sempre um prazer estar participando de conhecimentos, e nós também, todos nós, nesses momentos, somos ajudados, porque compartilhamos de um pouco do que temos com aqueles que interagem e nos traz também dos seus conhecimentos através das experiências vividas. Falar do perdão
é dizer que a humanidade tem jeito, porque se não fosse pelo perdão, nós estaríamos perdidos. Errar é humano, mas acertar e perdoar também é humano. Então nós vamos ver Jesus nos passando esses ensinamentos nas suas falas que se fazia nas salas de aulas da natureza, e ele que foi o grande reformador do Velho Testamento, porque é ele que nos diz: aprendestes o que ouviste antes, dente por dente, olho por olho, se referindo à lei mosaica. E ele diz com toda autoridade e sabedoria: porém, eu vos digo agora, amai-vos até os vossos inimigos. Olha só, até os vossos adversários. E amar os vossos adversários, a gente aprende, os espíritas, a não levar o pé da letra, mas dentro do entendimento que a visão espírita nos proporciona. Orar por eles, não entrar na mesma energia, combater-se nós, como o companheiro Leones falou. O perdão deixou há muito de ser só um assunto filosófico e religioso, e agora é um assunto científico, porque se comprova que a pessoa irada, ela produz doenças de ordem diversas no seu organismo. A parte mais afetada talvez até a parte cardíaca. Do contrário, a pessoa que se deixa se levar pelo exercício do perdão traz saúde, e isso é fato, porque a química no seu organismo é outra. Muito bem, e naturalmente nós estamos tratando o assunto de uma forma especial, com um foco voltado para o lado espiritual, né? Que é por demais importante para nós essa compreensão. E Jesus sempre nos convidava ao perdão, né? Exatamente. Inclusive ele recomendou: perdoai-vos 70 vezes 7, né? E 70 vezes 7 vezes, ou em outras palavras, indefinidamente. Indefinidamente. Né? E do ponto de vista, a gente vendo isso de um ponto de vista mais do Criador, em que consiste o perdão do Criador? Nós cometemos equívocos, não é, no que se refere à desobediência às recomendações das leis divinas, né? Equívocos esses que prejudicam e ofendem, maltratam o outro, o próximo. Da mesma forma, os nossos equívocos também nos prejudicam, nos maltratam, né? Além da própria natureza, né? E será que Deus nos perdoa? Será que Ele se ofende com a nossa, vamos dizer assim, a nossa infantilidade, ainda a nossa pequenez em relação ao conhecimento das suas leis maiores? Admitir que Deus se ofende com nossos erros é querer compará-lo a nós mesmos, às nossas fraquezas. Nós temos que entender que Ele é o Pai, nós somos as criaturas. Mas entre nós criaturas e o Deus superior há uma distância que a nossa mente ainda não concebe. Nós estamos falando aqui daquele que rege o universo nas suas infinitas galáxias,
de planetas iguais, inferiores e superiores ao nosso. Nós estamos falando aqui de uma grandiosidade que não é matéria, é um pensamento cósmico, uma energia que estamos aprendendo a identificar, mas os próprios Espíritos nos dizem que à medida que vamos evoluindo, nós vamos ganhando qualidades que faltam em nós ainda para essa compreensão de Deus. Mas o pouco que sabemos de Deus nos impede admitir que Ele nos perdoe, porque na verdade só perdoa aquele que guarda certo ressentimento. Então vamos entender isso. Ele não nos absolve, Ele não nos agride por errarmos. Mas como é isso? O amigo Leones acabou de dizer aqui: nós temos as leis universais que Deus nos deixou. Quando transgredimos essas leis, nós mesmos vamos para a teia da lei de ação e reação. Então, não é Deus que castiga. Nós erramos, transgredimos essas leis, agora, através das consequências, nós temos que passar por um processo em busca dessa melhora, desse perdão para nós mesmos e para os outros. Então, respondendo à pergunta do irmão, Deus jamais vai nos castigar. Entendamos isso nas Escrituras, quando diz que Ele nos perdoa ou nos castiga, como figuras de linguagem com um verdadeiro sentido por trás. Jamais teremos que tomar ao pé da letra. É que nós, ao contrariar a vontade divina, a não nos submetermos a ela, estaremos criando, digamos assim, situações que nos possibilitarão. Primeiro, com isso, estamos demonstrando nosso desconhecimento em relação a essas leis, nossas maiores, fraquezas. né? Depois estamos também colocando como nos muitas vezes submetendo a essas consequências. Isso, e estamos, digamos assim, muitas vezes fazemos por orgulho mesmo, não é? Motivado pelo egoísmo e tal. Então, quando a gente age dessa forma, diante da lei divina, o que significa? Que nós não aprendemos ainda, e que a lei maior, através da vida, dos recursos que a vida disponibiliza, vai criar, digamos assim, situações para que a gente aprenda aquilo, não é? Não é a lei de ação e reação. Então nós vamos passar por situações na vida que vão nos possibilitar aprender aquilo que até então nós não havíamos aprendido e corrigir os erros, os equívocos que nós cometemos. Não é isso? Isso, Leones, assim, porque na verdade e o Espiritismo nos ajuda a entender, o processo é educativo, não é de castigo. Nós temos uma visão ainda muito curta, porque é uma visão rasteira. Nós ainda somos seres muito pouco espiritualizados. Nós estamos mais próximo do ponto de partida da animalidade e da angelitude.
E Deus, Ele conhece o nosso caminho. Então Ele é o maior entendedor da nossa fraqueza. Jesus, que sempre nos disse que estava de acordo com o Pai, diz que Deus não quer a morte do pecador. Então nos dá possibilidades pelo esforço próprio e não do outro que diz: você não precisa mais trabalhar, que os teus erros estão cessados. A gente tem sempre que observar essas passagens. Ele nos dá essas possibilidades através de, por exemplo, a reencarnação. A reencarnação é o maior perdão de Deus dado à criatura humana, ou melhor, ao espírito humano. Por quê? Com a reencarnação cai por terra a teoria do inferno eterno, Satanás. Como assim? Porque nos dizem, e a gente aprende desde cedo, e eu também passei por outras religiões antes de chegar no Espiritismo, que existe pecados, erros que são mortais ou imortais, vamos dizer assim, não tem jeito, por mais que você se arrependa, por mais que você faça isso, não nos ensina assim, porque nós somos reencarnacionistas. Então, se o ser, diz a doutrina espírita, ele pode ter errado e os seus erros podem ser os piores possíveis. Um dia, ele irá reencarnar para dar continuidade ao aprendizado. E nesse reencarnar, ele pode errar novamente pelo seu grau espiritual e pode também começar a acertar. A reencarnação nos possibilita a novas conquistas. Paralisar ou seguir adiante vai depender do ser. Então, graças a Deus, os espíritas, eles, os que estudam, vão tirando das suas mentes o inferno eterno, porque se o espírito sai de lá um dia, mesmo de regiões espirituais tenebrosas, vamos dizer assim, porque existem, e espíritos conforme os seus erros habitam essas esferas. Mas que são regiões, digamos assim, fruto de uma realidade mental nossa, espiritual, não é mental, não um local físico, geográfico. Claro, não é? Tanto é que elas também mudam. Não existe nada de infinito por lá. A própria região umbralina, que existe também hospitais, etc., a gente cuidando dessa pleiada de espíritos, a própria região, elas também progridem. Então o que eu quero dizer é que o inferno eterno, a reencarnação, bota por terra por conta disso. Porque se uma teoria diz que você, porque errou, vai morar para sempre nesse local, com um gerente, chamado Satanás, que pintam ele da pior forma possível, representando o mal, e Deus, veja só, assistindo tudo isso sem nos dar uma oportunidade, a doutrina espírita diz que a reencarnação é essa oportunidade. Você vai renascer em corpos diferentes, o mesmo espírito, talvez, e na maioria das vezes, com esses mesmos envolvidos que você errou contra eles. É quando sai um pai e um filho antipáticos, mas que estão ali não para dar continuidade aos erros de lá de trás, mas para se tornarem amigos. É quando sai ali irmãos que se detestam, porque nem todos os irmãos se amam. A gente vê isso é fato.
mas estão ali não para dar continuidade ao ódio, mas para que o perdão se restabeleça. Então nós temos a oportunidade de vermos todos os dias esses exemplos, mas só a doutrina explica tão bem, dentro da sua filosofia, essas coisas todas, essas situações. Então, na verdade, a reencarnação é uma oportunidade divina em nosso favor, que nos possibilita essa ascensão evolutiva, não é? Com toda certeza. Nós, na doutrina espírita, não entendemos a salvação como um processo, como um ato que culmine com um determinado evento, por exemplo, com a morte biológica ou com a adesão de alguém a uma determinada religião, não é? Não entendemos dessa forma, mas entendemos a salvação como sendo um processo infinito de crescimento, de transformação em direção à perfeição, não é? Muito bem. E isso vai acontecendo através das reencarnações, das várias existências, pelas experiências que nós vamos passando, vamos construindo uma nova compreensão da vida, vamos resgatando os nossos erros, os nossos equívocos do passado. Então, na medida em que a gente vai se melhorando, vai se transformando e vai, consequentemente, também beneficiando aqueles que estão à nossa volta, porque a nossa melhora reflete, na verdade, em toda a sociedade, né? Na humanidade como um todo, e em particular, mais diretamente, naqueles que estão compartilhando conosco de uma forma mais próxima dessa experiência reencarnatória. Então, para nós, esse é o processo é o que nós chamamos de salvação, não é? É esse o entendimento. Bem explicado por você, Leones. Sim. Realmente, o ser, quando progride, ele deixa de resolver as coisas através da violência. Muitos entendem como fraqueza as pessoas que tentam resolver atritos pela paz. Mas quem tenta resolver as diversas situações difíceis pelo processo da paz, mostra uma coragem ainda incompreensível para muitos, porque é a realidade do nosso planeta. O nosso planeta ainda é muito conturbado, e os espíritos que o habitam, eles não têm ainda essa capacidade de entender que só a paz gera paz. Uns dizem, não, para obtermos a paz é necessário passar pela guerra. Ora, da guerra pode-se extrair experiência, mas não é necessário para obter paz passar por guerra. O homem passa por guerra pela sua ignorância espiritual, porque na maioria das vezes não estão abertos ao diálogo. Haja vista a paisagem política que nós vemos no mundo, conflitos e mais conflitos, e a gente esperando que nesses encontros, onde as grandes potências fazem parte, dali diálogos consiga produzir algo de verdade para esse sentido. A gente vê uma dificuldade imensa. Aí você falando de progresso, lembrei do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde diz que o ser que errou,
ele passa por 3 processos. Primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação, para depois a reparação. A culpa, não é? O arrependimento, a culpa, o arrependimento, vem a expiação, a reparação. Esse processo, por quê? Porque não existe a mágica, não existe o milagre. Se você errou e chega até mim e diz: Antônio, me perdoe, eu tenho o dever de perdoar, porque também eu erro e vou querer esse perdão lá na frente. Mas o fato de te perdoar não quer dizer que o ato que você praticou contra mim não gerou consequências. Eu te perdoo porque eu não quero participar dessa mágoa no meu coração. Mas para as leis divinas haverá um reparo, porque não há esse milagre de cessação. Aí o ser vai para o plano espiritual, volta para a carne, já pode se melhorar no plano espiritual bastante, mas um dia voltará para a carne. E aí sim, muitas vezes através de processos expiatórios, que podem ser de ordem física ou moral. Mas mesmo expiando, se você não aproveitar dessa expiação, não haverá reparação e você voltará a fazer novamente, passar por esse processo de expiação. Como assim? Porque às vezes a gente vê pessoas com processos expiatórios muito duros, reclamando da vida. Eles não aceitam aquele processo. E vemos outros em situações delicadas no seu próprio organismo, com um sorriso na face. Tem suas dificuldades? Tem, mas já serve de exemplo para com o semelhante. Então aí a gente vê a diversidade de aceitação, além do processo expiatório, a reparação. Então, você deve aproveitar sim, porque como nós sabemos, a expiação também pode ser de ordem moral, e nós costumamos a rejeitar as situações. Às vezes você é pobre de dinheiro, vamos dizer, e reclama da vida sempre. Você queria ter muito dinheiro, mas não sabe que esse estágio agora, sem ter tanto dinheiro, às vezes só o necessário para cada dia, foi consequência do muito que você teve lá atrás e esmagou tantas pessoas. Então tudo é justo. Não soube utilizar em prol do bem comum, não é? Para pelas leis divinas há uma justiça maravilhosa. Agora a nossa visão precisa acompanhar. Muitas vezes ela é estreita. Você tocou em um ponto interessante. E a gente pode estender isso também para outros aspectos. A gente está fazendo uma referência à riqueza material, mas isso também se aplica às outras concessões ou até conquistas mesmo que a gente fez ao longo dos milênios e que não disponibilizamos isso em benefício do próximo, do bem comum, do bem comum, como a inteligência, sim, o dom da palavra, a liderança, que são atributos, são dons maravilhosos, né, que nos são concedidos e que a gente nem sempre utiliza bem. Aí de repente nem sempre compartilha. Aí quando a gente abusa disso, aí a gente pode vir mais adiante com restrições ação em alguma reação, área, né? Para a gente aprender. Não é uma penalização, não, mas é uma educação. É uma busca de uma educação, né? Oportunidades para a gente amadurecer e aprender, não é? Eu lembro de uma passagem de Jesus, sim, que Pedro pergunta para Jesus, porque eu admiro Pedro, como os outros
seguidores de Jesus, discípulos, mas Pedro era um aluno fantástico. E o bom aluno é aquele que pergunta. Tem alunos muito tímidos, esses vão ficar com as dúvidas, mas Pedro era maravilhoso. Então Pedro sempre estava próximo de Jesus a perguntar, e graças a Pedro, tantos ensinamentos para nós. E Pedro pergunta sobre o perdão: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecou contra mim? 7 vezes? E Jesus encara Pedro e responde: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E, por incrível que pareça, Leones, ainda estão fazendo essa conta, viu? Para ver quantas vezes devem perdoar, se os 490 e para. Mas nós sabemos que aí há uma simbologia, e o que o Mestre Jesus quis nos passar é que perdoemos infinitamente. Então, se um irmão erra contra nós uma vez, a gente perdoa. Mas se ele erra 2, 3 vezes, já bate aquela impaciência do ser humano ainda não preparado totalmente para o perdão. Mas o Mestre Jesus nos diz que devemos perdoar sempre. E isso vai depender da capacidade de cada um, já que somos diferentes no grau espiritual. Quanto mais o espírito evolui, maior a capacidade dele de entender o erro do próximo e perdoar de verdade. Esse processo é interessante, e como Jesus insistia nessa tecla dessa necessidade do perdão, coisa que a ciência está descobrindo agora, né, e tal. No entanto, Jesus já falava nisso com tanta ênfase, né, há 2000 anos atrás. Ele tem uma afirmação, uma assertiva dele, quando ele dizia: reconcilia-te com o teu adversário enquanto há caminho, né? E muito interessante essa passagem, reconciliar-te com o teu adversário enquanto há tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo traz essa passagem, no capítulo 12, amai aos vossos adversários. Porque, leones e ouvintes da Rádio Brasil Espírita, quando estamos na carne, quando estamos reencarnados, nós temos possibilidade de estar com o outro, mesmo aqueles antipáticos, mas nós nos vemos. E nós temos, queira ou não, possibilidades maiores que quando desencarnamos. Porque quando desencarnamos, nem sempre vamos para os mesmos lugares. Nós podemos tomar caminhos diferentes. E aí, podemos estar em sintonias vibracionais diferentes, porque aí a cada um segundo suas obras. Nesse caso, vai haver uma possibilidade mais difícil. Pode acontecer de nos encontrarmos lá? Pode, mas pode ser mais difícil. Então aquele ódio também, além disso, aqui na Terra, se nós não nos reconciliarmos, ele pode se perpetuar no plano espiritual e até na volta à carne. Ou seja, em processos obsessivos, temos visto que até em criança acontece, porque um reencarnou e o outro ficou lá, adversários. Então, até em criança, quando esse espírito que errou está ali no corpo infantil, tal, acontece já o processo obsessivo, tal ódio daquele adversário. Ele não respeita nem um corpo infantil, porque o objeto do ódio dele, ele sabe que está encerrado naquele corpo, e é a ele que ele persegue. Tudo isso porque assuntos outros não foram resolvidos em existências passadas. Você ainda há pouco fez referência
ao problema do ódio, não é? E o ódio, ele gera ódio, não é? A gente vendo, acompanhando o problema que se arrasta há milênios no Oriente Médio, né? Interessante que foi lá que Jesus se encarnou para desenvolver a sua missão. Mas ali a gente observa aquele eterno conflito e ele se manifesta muito através da religião. É uma coisa assim paradoxal, né? E como não há o perdão, esse ódio vai se retroalimentando. Então, os filhos já nascem num ambiente propício, não é? Já são estimulados, não é? ao revide, à rejeição dos cidadãos que formam outro país, outra religião, né? Então, isso é muito triste e a gente observa que isso vai crescendo numa proporção exponencial. E como fazer para a gente estancar isso, para a gente parar e tomar um outro rumo? E que recursos, claro que a gente não pode interferir no outro, na forma do outro pensar e agir, mas como a gente não trilhar esse caminho do revide, de alimentar maus sentimentos em relação ao outro, não é? Como a gente fazer, como a gente proceder? Nós temos que seguir a maior carta deixada no planeta Terra, que é o Evangelho de Jesus. Mas segui-lo com clareza, porque quem segue o Evangelho de Jesus, quem segue a boa nova trazida por ele, é inadmissível querer resolver um problema agredindo o seu semelhante, tirando a vida do seu semelhante. É lógico que nem todos lá no Oriente Médio, já que você tocou nessa região, naqueles conflitos, seguem o Evangelho de Jesus. Mas nós temos lá várias seitas que seguem Jesus, religiões que seguem Jesus. Um dia estava assistindo a televisão e fiquei de boquiaberto, porque conflitos de padres irlandeses com católicos não dá para entender. Estão falando do mesmo evangelho? O que se leem e estudam no evangelho de Jesus para compreenderem esse tipo de violência? É claro que não parte dos ensinamentos de Jesus. Nada disso tem a ver com Jesus. Nada disso tem a ver com a divindade. Tem a ver com o orgulho do homem, o egoísmo do homem, que usa de desculpas diversas para cometerem atrocidades em nome de religiões. O próprio Alcorão, que aqui vou mostrar minha ignorância, nunca me aprofundei no Alcorão, mas a gente percebe aquelas pessoas pacíficas da mesma religião defendendo que esses terroristas não tem nada a ver, que o Alcorão eles não passa isso. Então eles usam ali de más interpretações para incentivar, perpetuar o ódio. Mas na Gênese, no capítulo 18, também de Allan Kardec, nos fala de uma geração nova, nos fala de uma renovação. Não que o mundo vá acabar, ser exterminado, deixar de existir, mas vai dar o mundo velho ser transformado no mundo novo, a terra passar por uma fase diferente. Esses mesmos locais, Leones, eles serão transformados
de uma forma talvez até imperceptível aos nossos olhos, porque muitos daquelas regiões desencarnam todos os dias, e desses que desencarnam, muitos são seres incentivadores do ódio. E nos diz a espiritualidade que para a renovação desse planeta, esses não voltarão mais. Eles reencarnarão em mundos mais primitivos, no início de expiação e prova, porque eles têm débitos a expiarem nesses mundos, levarão seus conhecimentos intelectuais, mas vão aprender através da dor a se reformar na parte moral. Então Deus não nos abandona. Essas regiões também vão mudar, porque novos espíritos também ali vão habitar com uma mentalidade diferente, e essas coisas não vão se perpetuar para sempre. Dá até a impressão que sim, pelo tempo que já vem, mas não vão se perpetuar pela frente, até o infinito, porque existe a lei do progresso, e ela está acontecendo nos 4 cantos da terra, podemos ter certeza disso. Então a busca dessa vivência, ela pode ser muito facilitada pelo estudo do Evangelho, né? Em particular o estudo da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos mostra as consequências em alimentarmos em nós os sentimentos maléficos, né? E entre eles a ira, a mágoa, o ódio, né? E o quanto o perdão nos torna mais leve, né? Nos torna mais felizes, né? As pessoas que alimentam esse ressentimento, elas carregam nos seus ombros uma carga imensa, né? E que quando elas assumem outra postura, isso aí muda muito, né? E é da lei que isso aconteça mais cedo ou mais tarde. Tem que acontecer, porque todos nós haveremos de evoluir, né? Todos nós haveremos de evoluir. Eu tomei conhecimento de um caso que aconteceu com com o pai de uma amiga minha, de um fato interessante. Um senhor foi preterido, o pai dela foi preterido num determinado propósito, e por um outro senhor que usou de recursos não muito legítimos para obter um determinado fim que por direito seria do outro. O propósito deveria ser alcançado pelo outro do ponto de vista legal, mas esse conhecido dele, isso numa cidade pequena, agiu por trás, politicamente por trás dos bastidores, e conseguiu ocupar uma função que seria do pai dela. Bem, o tempo passou, ele no início quis constituir advogado e queria se exaltar e tal, mas a família conseguiu segurá-lo e tal. Pronto, e o tempo passou, os anos se passaram, as décadas, ele adoeceu. E aí foi trazido para aqui, para Maceió, foi hospitalizado. Aí quando recebe a visita desse senhor que cometeu esse ato de injustiça com ele. Aí disse: olha, eu gostaria de falar, porque eles não se falavam, né? Aí ele disse: olha, eu soube que o fulano está passando mal, está numa fase já assim, quase que terminal, e eu gostaria de conversar, de fazer uma visita a ele. E a família, claro, cedeu.
e ele teve a oportunidade de conversar. Disse: olha, meu amigo, eu vim nesse instante lhe pedir perdão pelo que aconteceu, porque foram tantos anos de verdadeiro pesadelo para mim, né? Que eu carreguei esse sentimento de injustiça que eu cometi com você. Foi uma coisa muito bonita. Então, os dois ali se reconciliaram. Então, veja só, o quanto foi importante para ambos aquilo, né? Ambos carregavam um peso muito grande. Um por se sentir injustiçado, preterido, e o outro por ter cometido esse ato que levou o conhecido dele a essa situação. Então, isso do ponto de vista espiritual é muito, muito grave, né? Isso que a gente alimenta e que transporta com a gente, que nos segue, que a gente dá os meios para que a gente carregue isso dentro da nossa atmosfera espiritual. No dia a dia, na vida aqui material, isso muitas vezes até se dilui um pouco ante as circunstâncias, as cobranças da vida pela nossa, né, sobrevivência e tal, as exigências. Mas isso, quando você se recolhe, quando chega esse momento que todos nós haveremos de chegar a ele, então isso aí deve gritar de uma forma muito, muito alta, né? A gente consegue, digamos assim, enganar a própria consciência por um período, né? A gente engana, pode até enganar a justiça aqui dos homens, né? Mas a gente não engana a própria consciência, onde estão gravadas as leis divinas, né? Onde está gravado tudo isso, fica registrado, e da qual a gente, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com essa realidade, não é? Entre o perdoar e o não perdoar, é bom que perdoemos. Não é que o ser religioso ou não, ele tenha que sofrer uma agressão física ou moral e não possa ter mágoas, não possa ter raiva. Porque se uma pessoa vier e nos agredir dessa maneira, nós temos todo o direito de nos magoarmos, sentirmos raiva. Pelo menos agora. Pelo menos nesse estágio nosso de ignorância, não é? Pelo que já aprendemos através do Evangelho de Jesus, dos esclarecimentos dos Espíritos, através da doutrina espírita, que essa mágoa, que essa raiva mesmo, ou qualquer pensamento de vingança, não perdura em nosso ser, porque já sabemos das consequências. Quem odeia, fere a si próprio, primeiramente, porque bebe do veneno que quer passar para os outros. O ódio ali, quando lembra do outro, em todo local que você está preso mentalmente ao outro que você odeia. É como se fossem presos essas pessoas por correntes gigantes, fortes, ali preso um ao outro. Isso dificulta a marcha, dificulta o caminhar. Quando acontece o perdão, essa corrente vem por terra e nos traz leveza. Nós vamos caminhar agora de uma forma diferente. É assim que se processa o perdão, mais ou menos. A gente parte
a corrente mental que é ligada ao desafeto. Isso só vai nos fazer bem e bem ao outro. Numa palestra de Divaldo Pereira Franco, falando sobre o perdão, ele diz o seguinte, né, num dos exemplos que ele cita: se você perdoa o outro e o outro não aceita esse perdão, você fez a sua parte. Você se libertou ali, você cortou aquele elo, porque você não está reavivando aquela energia ruim. Mas se o outro não aceita ou não quer perdoar, o problema vai ser desse outro, porque nós temos nossas vidas diferentes, nós temos nossos caminhos diferentes e nossas personalidades diferentes. Então, o bom é quando acontece o perdão mútuo, como você acabou de citar o exemplo desses dois senhores. Quanto sofreram, o quanto desejaram mal um outro, mas aqui na terra já aproveitaram o ensinamento de Jesus, talvez sem ter até consciência desse ensinamento. Reconcilia-te enquanto há tempo. E eles, fazendo isso, deixaram de ser inimigos no plano espiritual e quem sabe até perpetuar em novas reencarnações. Pois é, às vezes acontece isso, né? Quando se alimenta esse rancor, esse sentimento tão deletério, muitas vezes isso se arrasta por séculos, não é? Até que surjam oportunidades da reconciliação. Acontece isso na literatura, né, espírita, né? Está muito cheio também, Leônides, de casos. Quando Jesus nos trouxe a bendita lição do amai-vos uns aos outros, ama o próximo como a si mesmo, ali está inserido também amar a si mesmo como um ponto fundamental. Há pessoas que não conseguem se auto-perdoarem. Há pessoas que ficam buscando lá atrás, no seu passado, os erros cometidos para adoecerem. E mantém um sentimento de culpa, de não é? culpa, de remorso que destrói. Ora, quando está no início daquele ato, etc., tudo bem que aconteça o remorso, que aconteça o processo de culpa, mas nós não podemos nos prender a isso. Nós temos que partir para o trabalho. E que trabalho é esse? Fazer diferente. Então aqui, a mulher que abortou, mas se arrependeu, ela não pode desfazer aquilo que foi feito. Mas ela já não fazendo novamente, ela já está progredindo. Agora ela tem que fazer com que aquilo seja, de uma certa forma, reparado, não apagado, porque está na memória, ela vai lembrar, porque o esquecimento do perdão não se dá assim, tirando da memória, vou esquecer a coisa e acabou, mas trabalhando para que o efeito que acontece em nós vá se desfazendo ao longo do tempo. E isso só pode você fazendo de forma diferente, através desse trabalho reparador, por exemplo. Vai trabalhar aí, ajudando numa creche, por exemplo, se tiver possibilidade. Através hoje dos meios de redes sociais, fazer campanhas para que as mães não abortem, porque tem pessoas que acham que pode abortar sem consequências algumas, mas a gente sabe das consequências. Tem pessoas que, mas alguns estudos dizem que eu posso abortar no mês tal, e a gente sabe que não é assim, já que a doutrina espírita nos ensina que no momento da concepção, ali está o espírito, e ali acontece, já a partir dali acontece o aborto. Então tudo isso tem jeito para nós espíritas. A doutrina espírita tem perdão para essas pessoas, nos ensina que há perdão? Há perdão sim, desde que possamos fazer, desde que façamos a coisa diferente,
trabalhando para o próximo, vamos apagando esses pontos obscuros do nosso passado, buscando uma vida agora florescente. Pois é. E quantos casos que a gente vê aí de consequências desses atos mesmo de vida passada, não é, que se refletem agora, não é? E é muito importante essa compreensão e essa atitude, porque pode facilitar muito a nossa conduta no sentido de buscar tanto a reparação pelos nossos erros, sem que a gente se sobrecarregue com o sentimento de culpa, exatamente, né? Quanto pode nos permitir evitar entrar em sintonia com essas situações, né? Também. E muitas vezes, através do problema da reencarnação, né, o problema do ódio, ele se reflete numa interferência que nós denominamos de obsessão, né, que ela pode ser entre o espírito no plano espiritual e a gente aqui, o espírito no plano físico, material, físico, né? E também entre nós aqui, né? Às vezes a gente obsidia uns aos também, outros, né? De desencarnado para desencarnado. Pois é. O próprio espírito pode se auto-obsidiar também, a auto-obsessão. E essa obsessão é sempre, digamos assim, tem fruto. Não há a gente sabe que o processo obsessivo não há um culpado e uma vítima, é um processo ali de educação para ambos. É um processo interativo. Exato. Né? E se a gente tem essa conduta, essa compreensão de não levar em consideração os equívocos, levar em consideração o bem entendido, de compreender os erros, as limitações do outro, não é? Os equívocos. Isso daí, primeiro, evita esse constrangimento de mais tarde se passar por essas situações difíceis, né? De ressentimento mútuo. Depois ela nos propicia uma suavidade, né? Uma leveza, até, digamos assim, uma liberdade, né? Exatamente, Leônidas. A liberdade não no sentido de agir de qualquer forma, mas de não carregar em si o peso, né, do drama, é muito importante o perdão. Antes das perguntas, né, que os ouvintes farão, a gente uma ilustração bem rapidinha. Você que já trouxe tantos exemplos, um casal passava numa praça e viu ali um garoto com seus patins. E o garoto fazia malabarismo com seus patins, dentro de uma habilidade maravilhosa que chamou a atenção desse casal. Então aquele casal se dirigiu para próximo dele e aproveitou um intervalo onde ele tinha dado uma parada, aquele garoto, e um dos dois ali do casal perguntou para o garoto: como é que você conseguiu chegar nesse estágio onde você faz essas maravilhas com os seus patins? E ele encarou o casal, meio tímido, e respondeu: simples, a cada queda eu me levantava. Então, um recado para as pessoas que remoem seus erros, tal. Caiu, levanta e anda. Prossegue. E prossegue.
Olha, a gente já tem aqui algumas perguntas dos nossos Fica à ouvintes. vontade. E vamos tratar de atender essa demanda para que a gente possa até... São perguntas interessantes, viu, aqui, que foram feitas, né? E para que a gente possa buscar a luz, né? Tanto para nós quanto para os nossos ouvintes, né? E a primeira pergunta que a gente tem aqui é de Freitas. Freitas é de Maceió. Nosso boa noite, Freitas, e obrigado pela sua participação. O Freitas diz o seguinte: olha, pela análise da ciência espírita e geral, para toda ação há uma reação. O perdão analisado por esta ótica se enquadra de que maneira? O que modifica na estrutura espiritual ou perispiritual ao perdoar alguém por um delito? Olha, como você falou... É o Freitas. De ação e reação, Freitas. O que vai significar isso dentro de uma estrutura espiritual? Então vamos falar espiritualmente. Estamos falando aqui de ações e reações, portanto de consequências. Ou causa e efeito. Ou causa, né? E efeito, lei do retorno. Veja bem, se nós, seres ainda no início da caminhada, nós não tivéssemos oportunidades para nós mesmos de recomeçar, seria muito difícil, seria impossível a caminhada como espírito. Isso em relação a nós. Agora, em relação ao semelhante. Então, veja bem, quais as consequências que podemos tirar disso? Eu erro, alguém erra em relação a mim. Em relação a mim. Então, ali eu estou com muito ódio dessa pessoa. Tudo que nós dissemos até aqui, se um dia, isso aqui às vezes coloca aí existências, nós não nos reabilitarmos, nos reconciliarmos com esse outro, nós vamos sofrer ou sofreríamos para sempre, se não houvesse o perdão. Então, o perdão vem numa existência, se não for aquela, mas ele terá de vir porque faz parte do próprio processo evolutivo. Então, cedo ou tarde tem que haver esse perdão, porque do contrário, nós não conseguiríamos sobreviver. Quando eu erro para com o outro, eu vou precisar que um dia, mesmo que agora eu não precise, mesmo que agora eu errei com toda a força, porque eu quero maltratar e errei, mas um dia eu vou querer esse perdão. Então são leis divinas que não dependem só de nós. Chega um momento que você diz: eu não perdoo. Já ouvi pessoas dizerem isso. Eu não perdoo de jeito nenhum. É aquele momento dele. Mas aí vai conhecer uma religião, mas aí vai conhecer pessoas com mentes diferentes, mas aí vai conhecer exemplos diferentes, quem sabe até a doutrina espírita. Aí muda aquela opinião, aí perdoa. Talvez não tivesse partido apenas dele, mas de um progresso que se fez. Ao longo do tempo, ele nem percebeu que estava mudando, e mudou. Então, ninguém vai progredir se não perdoar. Enquanto tiver alguém matando na terra, tirando a vida do outro, uma mãe abortando, uma agressão,
o nosso planeta ainda não pode dizer que é um planeta de progresso nesse sentido. Então, na parte espiritual, isso faz uma diferença muito grande, porque lá está pululando, repleto de esferas ainda, com seres odientos habitando. Então, à medida que a gente for se ajudando, se perdoando, essas próprias esferas deixarão de existir nesse sentido. Pois é isso, Freitas. Obrigado pela sua participação. Então, se alguém perdoa, né, por uma ofensa recebida, já cria, Freitas, uma condições muito mais favoráveis, né, do ponto de vista espiritual, né, de reconciliação, de quebra dessas energias deletérias que tanto nos incomodam, né, que tanto nos prende, impedindo-nos da gente avançar, né? Quando esse sentimento é muito forte, Freitas, esse sentimento do ódio, ele é destruidor, né? Ele é extremamente deletério. Então, existe, a gente chama lei de ação, ou lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Quando a gente perdoa, a gente cria, a gente sabe até, não é que o perdão, que o amor cobre uma multidão de pecados, porque o perdão é um ato de amor, não é? Então, com isso a gente facilita muito, tanto para um quanto para o outro, né? E nos tornando mais leves, né? Mais felizes, não é? Muito obrigado, Freitas, pela sua participação. Temos também a participação aqui de Samuel, também de Maceió. E o nosso boa noite, Samuel. O Samuel diz o seguinte: boa noite, citação do Cristo. Pai, por que tu me abandonaste? Momento de fraqueza do Cristo? Por que Deus permitiu a crucificação de Jesus? Ele não tinha pecado, ele pregava o perdão, o amor, e não só pregava ele, ele era a essência do amor vivo. Me expliquem na visão espírita. Muito boa seu questionamento, Samuel. Eu vou pela parte do Pai, porque me abandonaste. Depois você dá sequência, porque a pergunta tem um progresso aí, né? Mais que uma pergunta dentro de uma pergunta. Pai, por que me abandonaste? Parece Jesus se lamentando. Jesus, para os espíritas, é o governador da terra, quem sabe do sistema onde a terra está. Nós estamos falando de um espírito de categoria pura, da mais alta, que nós iremos alcançar e não se sabe o tempo. Nós, os espíritas, não levamos a Bíblia ao pé da letra, então não costumamos pegar as palavras e transformar num assunto, num aprendizado, batendo o martelo. Nós, os espíritas, desde cedo, procuramos estudar e extrair o máximo de possível, se aquelas palavras, aqueles ensinamentos mostrados ali estão de acordo com o ensinamento de Jesus. Então, ora, se Jesus nos passa um dia, o Pai não quer a morte do pecador, e aí nos relacionando, nós tão inferiores a Ele, porque Jesus se lamentando ali no que se procede à crucificação, diria, porque me abandonaste, Pai, guardando dúvida do amor de Deus para com Ele. Ele, o maior professor que nós conhecemos, portanto, aquele mais ligado a Deus.
Se ele diz que Deus jamais abandona a criatura humana, e estamos falando aqui de oportunidades da reencarnação para aquele que errou, etc. e tal, por que Jesus se encheria de dúvida naquela hora a ponto de dizer: por que me abandonaste? Então há coisas na Bíblia, qual o nome do companheiro? Samuel, que a gente tem que prestar muita atenção, porque nessa passagem e em outras, a gente tem que verificar se realmente foi assim que Jesus se expressou e se mesmo ele se expressou assim. Porque eu sei que vocês acham assim a Bíblia inatingível. Não tem erro ali, tudo está certinho. Então, os espíritas, eles estudam separando e sabendo que ao longo do tempo a própria Bíblia, os textos originais, teve modificações ao longo do tempo e foi passando de mãos em mãos, que pode ter transformado pensamentos de Jesus e palavras de outra forma, e essas interpretações se perpetuaram. Então, muito boa a sua pergunta aí nessa parte, e eu espero que a explicação dentro da visão espírita nessa primeira parte da sua pergunta você possa entender e buscar também de uma maneira diferente. Qual foi a outra parte da pergunta dele? Só da crucificação, tal. Só complementando, não é? Os estudiosos dizem que muita coisa do caminho de Jesus até chegar ao Calvário, Jesus, na verdade, porque os salmos, eles eram cantados, né? Na sua origem lá, eles eram poemas que eram cantados. Então, dizem os estudiosos que, na verdade, Jesus estava ali recitando ou estava cantando os salmos. Pai, por que me abandonaste? Afasta de mim esse cálice, que eram trechos de salmos que eram cantados por Jesus. Então, a gente gostaria de reforçar isso que você está falando. Nós, Samuel, entendemos Jesus como um espírito crístico e, como tal, ele tinha já uma vivência profunda da vontade do Pai, né? E tinha um perfeito domínio sobre as suas emoções, né? E uma compreensão de todas as circunstâncias. De toda aquela situação. Então, Jesus não estava ali, não estava ali numa condição de infelicidade, né? Ele poderia até estar sofrendo dores físicas e tal, mas não infeliz, e não sem compreender a vontade do Pai, não é? Então é isso aí. Mas prosseguindo, viu, Samuel? Aí você diz: no momento de fraqueza do Cristo, por que Deus permitiu a crucificação de Jesus? Parece até que a coisa tinha que acontecer de todo jeito, porque as profecias falavam isso há muito tempo. Então, se as profecias falavam isso antes de acontecer, o destino ali de Jesus e daqueles todos que participaram da crucificação estava programado de tal forma que, se está programado, quem fez não tinha outra escolha, logo está imune de responsabilidade. Mas não é bem assim. A crucificação existiu de Jesus, que nos trouxe a lei de amor, e só amor, pelo orgulho humano. Se você, Samuel, ou eu, chegar numa jaula, em um circo, que ainda possua animais, um leão, por exemplo, faminto, e se você pegar 1 quilo de carne, você, antes de colocar a carne ali, você sabe o que vai acontecer. Então,
Eu pego o quilo de carne, o leão está faminto, o que vai acontecer? O leão vai comer a carne. Jesus tinha toda a consciência que há 2000 anos atrás, e olhe que já avançamos na parte intelectual e moral ao longo desse tempo, e veja que atrocidades ainda cometemos. Agora, vamos lá para 2000 anos atrás, onde os homens tinham a parte intelectual, mas a parte moral ainda menos avançada, muitos mais que hoje. Imagine do que eram capazes de fazer. Jesus confrontou aquela sociedade hipócrita, aqueles que diziam, mas não faziam. Jesus confrontou coisas que eles guardavam, não é, por décadas de ensinamento. Jesus, dentro de uma coragem, passou seu evangelho sem dar a mínima para eles. E com isso, aquele complô todo para tirar Jesus do caminho. E digo mais, nós vamos ver em algumas passagens o ódio tanto para cima de Jesus, e ele desaparecia entre as multidões. Tem algumas passagens que, quando ele confrontava com os argumentos deles maravilhosos, os doutores, os fariseus daquela época não aguentavam, os escribas, e queria avançar já ali, talvez não chegasse nem a crucificação, e Jesus entrava no meio da multidão e desaparecia. E aí veio a crucificação, mas pela ignorância humana, tanto é que nós espíritas estudando sabemos que nenhum daqueles que participou, desde o soldado com a covardia dele, que fura Jesus com a lança, e outros que cospem em Jesus, batem na face de Jesus, dentro de uma malvadeza que não era necessária, porque ele já estava ali passando por todo aquele constrangimento. Quando eles desencarnaram, eles tiveram as consequências dele. Então nós temos o livre-arbítrio, nós tivemos a capacidade de escolha. Se os homens quisessem também, poderiam não ter assassinado Jesus. Mas Jesus sabia, com toda a sua consciência, que mergulhando no planeta Terra, no modelo que era ainda espiritual, ele teria pouca chance ou quase nenhuma. Mas tudo isso também foi necessário para aprendermos do Evangelho de Jesus e estarmos debatendo hoje, eu, você e todos os ouvintes que aqui estão nos escutando. Viu, Samuel? Aí a gente pergunta, será que se a morte de Jesus tivesse sido uma morte comum, natural, né? Digamos assim, ela teria chamado tanta atenção para a sua missão, né? Depois outra coisa, viu, Samuel? A gente olha esses fatos com um olhar do ponto de vista da nossa condição aqui de encarnados, que é muito limitada, né? Que é muito precária, que é muito pobre. Agora, talvez a gente olhando do ponto de vista mais amplo, espiritual, isso tenha um outro significado. Né? Tenha tido uma outra conotação. Claro que Jesus foi representa para nós o símbolo do amor, né? Que vivenciou e que deixou tanta lição maravilhosa, não só nas palavras, mas nas ações, né? Então esse ato aí foi um ato assim muito importante para nós, para a nossa compreensão, né? Para nos chamar a atenção para a missão de Jesus. E devemos entendê-lo como um ato de amor e não como um ato de abandono de Deus em relação a Ele, né? Muito obrigado, viu, Samuel, pela sua participação. E que boa pergunta, né? Muito boa. Que boa pergunta. Temos a participação da Tereza, aqui também de Maceió. Nosso boa noite, Tereza. O tempo, infelizmente, está se esvaindo, né? Está terminando já. Então, Jesus disse-lhe:
embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Essas palavras de Jesus não seriam uma negação ao perdão e uma confirmação da antiga pena de talião, olho por olho, dente por dente? Não, porque, veja bem, Pedro saca da espada e atinge ao soldado. E Jesus o repreende. O que é que Jesus diz? Jesus não o incentiva. Pelo contrário, chama a atenção de Pedro para que ele não faça aquilo. Aí ele diz o quê? Quem fere pela espada será ferido. Não é bem a lei de talião, o dente por dente e olho por olho. Que Moisés, vamos dizer, pregava. Mas Jesus fala de lei de ação e reação. E não é verdade? Nós estamos falando aqui de lei do retorno, causas e efeitos, lei de ação e reação. Quem planta abacaxis pode colher maçãs, Teresa? Não. Jesus apenas se entregou pacificamente e não queria que eles entrassem na violência. Então, quando Pedro atinge o soldado com a espada, Jesus o segura ali. Ele sabia que eles o amavam e queria fazer alguma coisa para que ele não fosse entregue aos soldados. Mas ele diz: Pedro, quem fere pela espada será ferido. Nós não vemos isso na vida? Você dá um tapa em alguém agora, lá na frente você vai tomar um tapa, não é necessário desse alguém não. Isso é lei de ação e reação. Se você faz uma bondade hoje, e seja ela qual for, porque não existe pequenas bondades, existe bondade, lá na frente você vai ser ajudado, não necessariamente pelas pessoas que você ajudou, mas que Deus coloca no teu caminho. Assim o mal também, porque tudo faz parte de uma educação maravilhosa, e às vezes a nossa visão estreita não se atenta para isso. Então Jesus fala de ação e reação. Olha, não faça assim, porque virá assim. Foi o que disse a Pedro. Mas ele não nega o perdão aí, nem então menos incentiva a lei que ele combateu no início. Porque pelo contrário, ele combateu a lei talião, quando ele disse: aprendeste o que foi dito pela lei mosaica, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, ama até os teus inimigos. Então Jesus não entra em contradição, jamais. Ele não poderia negar uma coisa e ali dizer outra. Não, Jesus não entra em contradição, nunca entrou. Ele fala de ação e reação. Isso sim, para nos chamar a atenção. Muito obrigado, Teresa, pela sua participação. É isso que está sendo comentado aqui, não é, pelo nosso companheiro. O Jesus usava assim de uma simbologia para transmitir as ideias, né? E fazia isso de uma forma muito veemente, muito. Então a gente não pode levar ao pé da letra, né? Sim. Tem que ver o ensinamento de Jesus dentro do seu contexto filosófico, que está doutrinário, por trás das letras, né? Das letras. Então tem que ver tudo isso. E a Teresa nos trouxe uma passagem muito bacana então a gente refletir. Exato, a gente não pode pegar uma frase assim solta, porque pode levar um resultado a uma interpretação equivocada. Houve alguém que disse assim: no Evangelho a gente aprende mais nas entre do que nas linhas. Então, fundamento. Então, Teresa, é muito importante o estudo de todo o contexto, né, para poder se interpretar passagens isoladas, específicas, né? Muito obrigado, Teresa, muito oportuna a sua pergunta, assim como a do Samuel e a do Freitas. Sim. Também. Nós já... Contribuição maravilhosa. Com certeza, já ultrapassamos um pouco aqui o nosso horário, e a gente quer lhe agradecer, Antônio Jorge, pela sua participação maravilhosa, e você
traz essa mensagem para o nosso ouvinte, lembrando que a gente está vivendo agora, está passando por esse período de Semana Santa, não é? Que simbolicamente se relembra a crucificação de Jesus e, mais do que isso, a sua ressurreição, no sentido de ele deixar o corpo, voltar para a pátria espiritual, depois aparecer para os seus discípulos, os seus entes queridos, não é? Que é importante, muito importante para nós esse período, essa passagem, mas tão importante quanto a própria vida de Jesus, né? As oportunidades que ele aproveitou para tantas, né? Todas elas para nos ensinar, para exemplificar o amor, né? De maneira geral, dão ênfase à crucificação, o sofrimento de Jesus, todo o constrangimento que ele passou pelo caminho do Calvário, mas nós devemos lembrar que dentro de um contexto geral, o que fica de mais brilhante para nós, além daquelas imagens medonhas que apavoram às vezes as mentes fracas, tem pessoas que desmaiam pelo que o cinema cada vez mais traz, né? Vivaz para a mente das pessoas se referindo a Jesus. De trágico, não é? E de trágico. Né? O que fica para nós o que deve ficar é a sua capacidade de professor, de mestre, o amai-vos uns aos outros, o perdão que debatemos aqui e as suas consequências da leveza, da saúde, ou da dor, ou da ira, ou da doença. Nós devemos lembrar também que fala muito no Monte Calvário, mas pouco se fala no Monte Tabor, onde houve o encontro ali de Jesus com Moisés e Elias, onde eles já na pátria espiritual, há um diálogo entre eles, dizendo para nós que é possível o diálogo de encarnado e desencarnado. Então, a gente deve buscar do Evangelho de Jesus esses pontos maravilhosos, tentar interpretar bem, para que cresçamos cada vez mais no sentido de compartilhamento com o nosso semelhante. Então, irmãos, vamos perdoar, porque o perdão é tudo de bom, só nos faz bem, e é essa oportunidade que Deus nos dá de uma mão que quando nos via se recolhia, quem sabe lá na frente se estender, não mais com um aperto de mão, mas com um abraço dizendo: tu também és meu irmão. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e que a gente aproveite esse momento do feriado, dessas comemorações, cada um de acordo com as suas convicções religiosas, para a gente ter na nossa mente não aquele Jesus crucificado com uma coroa de espinhos, o coração sangrando. Não é essa a mensagem que Jesus queria deixar para nós, de sofrimento, de dor, de abatimento, não é isso, né? Fixemos na nossa mente o Jesus, aquele homem íntegro, ativo, ensinando, motivando, acolhendo, não é? Promovendo o outro, não é? E sigamos o seu exemplo, não é? E não o exemplo e não uma imagem que pode nos levar a uma compreensão equivocada do que representava, do que representa Jesus para nós. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade, e muita paz.